Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e vamos lá para mais uma videoaula, tá? Então, a tarefinha de ontem eu tô corrigindo as fotos, tá bom? Porque são todas as questões que estavam lá sobre empreendedorismo e projeto de vida, eram todas questões pessoais, né? Então, eu tô corrigindo as fotos, tá? Eu já recebi algumas fotos, mas muita gente ainda não me mandou. As fotos que eu recebi eu amei, muito capricho, tá? Eu tô ficando muito feliz, gente. Vocês, assim, estão se dedicando, estão caprichando, eu tô ficando muito feliz. E eu tô vendo cada um, cada atividade, cada letra bonita, cada atividade caprichada, cada um. Então, eu sei exatamente quem tá caprichando, quem tá se dedicando, tá bom? Então, vocês vão direto hoje para ciências, tá? Lá na página 3 da nossa apostila. E agora a gente vai falar sobre o som, investigando os sons. Então, tá assim. Estamos continuamente em contato com diferentes sons, como um telefone tocando, uma música numa loja, a voz das pessoas nos ambientes, buzinas e motor dos carros na rua. Mas o que é som? Como ele é produzido? Você está ouvindo algum som nesse momento? Será que existem sons perigosos para a nossa saúde? Neste capítulo, você vai aprender mais sobre esse assunto do barulho. Então, aqui eu tenho algumas crianças, ó, com instrumentos musicais, fazendo som com as mãos. E é verdade, né, gente? Se a gente parar, às vezes a gente até pensa, não tô ouvindo som nenhum, mas se vocês pararem, ficarem bem quietinhos, vamos ficar quietinho para ver o que a gente escuta. A gente sempre escuta ou um barulho de um carro, de uma moto, uma buzina, um cachorro latindo lá no fundo, um passarinho cantando, né, um objeto caindo, uma água. A gente sempre tá ouvindo algum barulho, vindo de algum lugar. Às vezes a gente até consegue identificar, né, tá vindo dali, daquela direção, e às vezes a gente nem consegue, né, tá tão longe que a gente não sabe se tá vindo do lado esquerdo, do lado direito, a gente não sabe, né, mas a gente escuta. Né? Às vezes a gente tá de costa, se a gente tá de costa, a gente não consegue ver o que tá atrás da gente, mas a gente consegue ouvir o que tá atrás da gente, né? Então, às vezes a gente consegue ouvir uma música que tá tocando na casa do vizinho, a gente consegue ouvir a televisão que tá ligada. Então, sempre tem algum barulho, né? De alguma coisa. Então, lá na página 4, tá assim. Para vermos uma pessoa que está atrás de nós, que eu acabei de falar, pra gente ver, né? Para vermos uma pessoa que está atrás da gente, precisamos nos virar para que nossos olhos captem sua imagem. Então, se eu tô aqui e escuto que tem alguém vindo, caminhando, para eu saber quem tá vindo, eu tenho que olhar para trás, né? Para eu conseguir ver aquela pessoa, para eu saber quem é, né? Já para escutar alguém que está atrás de nós, não precisamos nos virar. Então, eu posso estar de costas, mas eu escuto tudo que ela fala, todo o barulho que ela faz, mesmo estando de costas, né? Pois o som é capaz de contornar os corpos, ou seja, ele vem até aqui, né? Então, ele faz a volta, a gente consegue, não importa. Pode ser lá atrás, pode ser do lado de cá, pode ser do lado de cá. Então, o som, né, ele contorna. A nossa visão não, infelizmente, né? A nossa visão não, mas a nossa audição, o som, ou seja, ele é captado por nossas orelhas, mesmo estando de costas para a pessoa que fala. A todo momento, escutamos sons vindo de todas as direções. Muitas vezes, estamos tão acostumados com os sons que ouvimos com frequência que não os percebemos. Mas rapidamente nos damos conta quando ouvimos um som diferente ou quando alguém nos chama pelo nome. Então, às vezes a gente está tão acostumado, né, a tá ouvindo barulho de passarinho, de cachorro, que às vezes a gente pensa, eu tô aqui que eu tô no silêncio. Mas se você parar pra pensar, será que você tá no silêncio mesmo? Será que não tem nenhum sonzinho? Fica quietinho, eu escuto. Sempre tem um barulhinho, né? A todo momento escutamos sons vindo de todas as direções. Muitas vezes estamos tão acostumados, já li, né? Essa parte eu já li, no caso eu já li. Então ali, agora a gente vai fazer uma atividade. E aí é assim, a gente vai fazer junto essa atividade, tá? Então, vocês têm que fazer bem certinho para funcionar, tá? Então, a atividade é assim, ó.
feche os seus olhos e fique em silêncio por alguns minutos. Que sons você está escutando agora? Faça um X sobre os sons que você ouviu. Então agora vocês vão fechar os olhos e eu vou colocar alguns sons aqui para vocês ouvirem, tá? Então fechem os olhos. Vamos lá, todo mundo de olhinho fechado. Vamos lá e foi. Fica com o olhinho fechado. Agora pode abrir os olhos e aí vocês vão marcar lá. O que vocês ouviram? Vocês vão marcar um X nos sons que vocês ouviram, tá? Marque um X lá. E agora, vocês ouviram outros sons? Som de outra coisa além dos que estão aqui? Quais sons que vocês ouviram? Aí vocês anotem aqui, tá? 2. Quais sons que você ouviu que são produzidos por seres vivos e quais são produzidos por máquinas ou fenômenos da natureza? Então, eu tenho o som produzido por um ser vivo, que pode ser o quê? Um animal, né? Um animal latindo, um animal miando, ou um ser humano falando. Ser vivo. Ou então uma máquina, um carro, um trator, uma moto. Ou então... fenômenos da natureza. Como assim fenômenos da natureza? O som da chuva, do vento, são fenômenos da natureza, ok? 3. Algum desses sons incomoda você? Algum desses sons que você ouviu incomoda você? Você não gosta de jeito nenhum? Se sim, você escreve lá por quê, tá? 4. Você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música? Vocês preferem estudar em um lugar que está bem silencioso ou vocês gostam de ouvir uma musiquinha? Eu gosto de ficar num lugar silencioso, né? Para estudar eu preciso me concentrar, eu prefiro mais silêncio, mas tem gente que se concentra melhor ouvindo algum tipo de música, tá? Em uma fazenda ou em uma floresta ouvimos esses mesmos sons, ó. Em uma fazenda ou em uma floresta ouvimos esses mesmos sons? Vocês escutam esses sons que vocês acabaram de ouvir numa floresta, numa fazenda? O que vocês acham? E se voltássemos 100 anos no tempo, que sons seriam diferentes? Se vocês pensarem assim, há 100 anos atrás, será que os sons das ruas seriam iguais ao que a gente escuta hoje? Ambulância, buzina, moto, carro, o que vocês acham? Vocês acham que há 100 anos atrás, uma cidade era mais silenciosa ou era barulhenta igual é agora? O que vocês acham? Vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar lá ciências, a data, coloca o número das questões e respondam lá no caderno, tá? Ok? De tarefa, tá bom? E aí a gente vai lá pra página 5 e aí lá tá assim, como os sons são produzidos? Como que é produzido um som? Como? Todos os sons têm algo em comum. Desde o cricrilar, que é o cantar do grilo, até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material, como água, madeira e vidro. Então, as vibrações sonoras, ela pode se espalhar pelo ar, ela pode atravessar uma madeira, se a porta está fechada, mas a gente escuta, né, o que está acontecendo lá fora. Ou pelo vidro, a janela está fechada, mas o som passa pelo vidro. O som passa pela madeira, o som passa pelo vidro, o som passa pela água. E eu tenho um glossário aqui, que tá lá a palavra vibrações. O que é vibração? Vibrações. São oscilações. O que é oscilação? São movimentos que uma hora tá para um lado, outra hora tá para o outro, tá oscilando. Movimentos rápidos e repetitivos, tá? Quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. Então, ó, quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo por seus passos. Até o nosso andar faz uma vibração, faz um barulho, né? A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais e estruturas que se situam na garganta
tá? Em um órgão chamado laringe. Então, a gente tem um órgão aqui na nossa garganta e esse órgão chamado laringe estão as nossas pregas vocais. Se vocês colocarem a mãozinha aqui, ó, e falem alguma coisa, vocês vão sentir a vibração, assim, que nem o celular, quando vibra, vocês vão sentir, ó, coloca a mãozinha lá na garganta, coloca a mão assim, ó, vocês vão sentir, canta uma música lá, vocês vão sentir. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões produzindo som. Então, para essa corda vocal que a gente tem aqui vibrar, é o ar que sai lá do pulmão. Se a gente segurar o ar, a gente não consegue falar, né? Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e articular a fala, lá. Então, eu preciso da língua e da boca, né? Imagina, com a boca aberta e sem mexer a língua. Não dá. Então, a gente precisa da boca, dos movimentos da boca e dos movimentos da língua, do ar que sai dos pulmões, nossas pregas vocais vibrando para sair o som das palavras, o som da nossa voz, tá? Aí tem lá, você sabia? Se colocar a mão sobre sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como cantar, contar até 10, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vibra muito, gente. Façam o teste. Você consegue sentir as cordas vocais vibrando, gente? Põe a mão assim, ó. Você consegue sentir. Aí agora aqui, ó, eu tenho lá uma cabeça, ó, tá vendo a cabeça do ser humano aqui, ó, a boca, o nariz e tá lá, ó. Representação esquemática da localização da estrutura das pregas vocais. Então eu tenho lá certinho, tá? Onde fica as pregas vocais, lá na nossa laringe. Na onda do som. Você já jogou uma pedra em um lago? Sabe, gente, quando a gente joga assim pra ver se a pedra... O que ocorre na superfície da água? Observem a imagem do lado. Então, eu tenho a imagem aqui, ó. Quando a gente joga, a água, né, faz um movimento. Algo semelhante acontece com as vibrações do som. É quase a mesma coisa, né? Então, a gente jogou a pedrinha lá na água. Quando a gente joga, a água não faz um... Olha ali na foto, né? A água faz um formato, assim. E é quase a mesma coisa com a vibração do som, tá? Ó, elas também formam ondas que se espalham. Então, o som formam ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás como uma mola, tá? E volta. Tem até a fotinha aqui de uma mola, ó. A pedra ali na fotinha, a pedra provoca uma perturbação na superfície da água. A água tava ali lisinha, né? Quietinha. Aí você joga a pedra, formando ondas que se espalham em todas as direções. Quando fala assim, as ondas sonoras se espalham, esse espalhar quer dizer que elas se propagam, é uma propagação, tá? Quando a gente fala que as ondas sonoras se espalham, a gente tá querendo dizer que elas se propagam no espaço. É uma propagação, tá? Então, eu tenho ali, ó, quando a mola é puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola, tá? Então, agora eu tenho ali, ó, a propagação, que é quando ela se espalha. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, como a água, gasoso como o ar e sólidos como a madeira. Então, a propagação das ondas sonoras, ela vai se propagar no meio líquido, que é a água, no meio gasoso, que é o ar, e no meio sólido, que é madeira, vidro, tá? Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão... vocês acham que eu não trouxe um violão aqui não, né? Vocês acham que eu não trouxe? Mas a Pro não sabe tocar, né, gente? A Pro não sabe tocar, então vocês só vão ver o somzinho, ó. A Pro não sabe tocar. Tá vendo? A Pro trouxe um violão. Não sabe tocar, mas trouxe. Então, por exemplo, ao movimentar... Quase derrubei o violão, meu Deus, meu marido que me mata. Gente do céu. Põe no chão.
violão funcionou na aula, né, gente? Então, ó, por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, se espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até as nossas orelhas, onde são percebidas, tá? Então, eu tenho lá uma moça tocando violão, né, que sabe tocar, né, que não é igual a pro. A vibração das cordas do violão se espalham pelo ar, que também vibra, levando o som até as orelhas de outra criança. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir os sons. Então, para a gente poder ouvir um som, as vibrações daquela onda sonora se propagou e chegou até a nossa orelha. Aí eu tenho meios de propagação do som, meios onde esse som se espalha. Nunca se esqueça, quando eu falo de propagação do som, é o som se espalhando, tá? O som se propaga de maneiras diferentes em cada tipo de meio. Então, eu tenho lá, na água, o som se propaga mais rápido que no ar. Vocês sabiam disso? Que na água o som se espalha mais rápido do que no ar? Nosso corpo não está adaptado para perceber sons na água, por isso os captamos de maneira distorcida quando estamos mergulhando. Vocês já fizeram o teste de ter uma brincadeira que quando eu era criança a gente fazia, que era a gente mergulhava, aí a gente tinha que falar uma fruta embaixo da água e depois a gente tinha que subir e adivinhar que fruta que eu falei. Por que essa brincadeira? Porque é difícil a gente conseguir entender, né, o que a pessoa tá falando. A gente não tá adaptado à vida aquática, a gente vive no meio terrestre, então a gente não tem adaptação, né? A gente não consegue falar direito, a gente não consegue ouvir direito. Embaixo da água a gente não consegue respirar, porque o nosso corpo não está adaptado ao ambiente aquático. Então, os animais que vivem nesse ambiente, eles estão totalmente adaptados, né? Então, eles conseguem ouvir de forma mais rápida do que a gente aqui na Terra, tá? Então, dentro da água, o som se espalha mais rápido. Pra gente, mais difícil, mas para quem vive no ambiente aquático, sim. Então, ó, os golfinhos se comunicam por meio de sons que se propagam na água. Então, os animais embaixo da água, eles se comunicam também, né? Agora lá, nos meios sólidos, como madeira ou metal, o som se propaga mais rápido que no ar. Gente, olha, se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes dela chegar. Legal, né? No espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio, onde não existe ar ou outras partículas, as vibrações do som não se propagam. Então, lá no espaço, como não tem ar, o som não se espalha. Então, você não escuta. Se você fala, né, não chega. O som não se propaga. Você sabia? As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Em um segundo, uma onda sonora viaja 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido do que o som? Será, gente? Porque o som é muito rápido. Existe sim. Sabe o que é? A luz. Você já reparou que durante uma tempestade vemos um relâmpago antes de escutarmos o som do trovão? Então, vocês já repararam que quando tá tendo uma tempestade, a gente vê a luz do relâmpago primeiro e depois que a gente escuta o som? Por que isso acontece? Parece que é separado, né? Não parece que são duas coisas separadas? Não, é que na verdade a luz é mais rápida do que o som. Então, a luz chega primeiro e o som vem depois. Ó, isso acontece porque a luz se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápido do que o som. 1 milhão de vezes. Da próxima vez que vir um relâmpago, conte quantos segundos leva para ouvir o trovão. Então, assim, ó, a próxima vez que tiver uma tempestade, vocês façam esse teste. Então, aconteceu o relâmpago, e aí vocês vão contar quantos segundos leva para vocês ouvirem o trovão. Então, deu o raio, o relâmpago, aí vocês contem lá. 1, 2, 3, 4. Quantos segundos que deu até vocês ouvirem o trovão? Aí, em seguida, vocês vão multiplicar esse tempo por 340, pode até fazer na calculadora, tá? Que é a quantidade de metros que o som percorre em um segundo.
Assim, você saberá a distância do raio em metros aproximadamente. Com esse teste, você consegue saber a distância que caiu aquele raio. Se foi perto da sua casa, se foi longe. Então, a gente tem que pensar assim, né? Pega a calculadora lá, deu a tempestade, pra gente saber se esses raios estão perto da gente ou se estão longe. Por exemplo, se o som do trovão demorar 3 segundos, o raio caiu a mais ou menos 1000 metros de onde você está. Muito legal, né? Muito legal. E aí agora a gente tem umas atividades para vocês fazerem em relação a essas questões do som. Eu li tudo isso com vocês para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então vocês vão lá, tarefa, ciências, página 8, 9. Página 8 e 9 da apostila e página 53 do livro de atividades, tá? Então, tarefa, página 8 e 9 da apostila e página 53 do livro de atividades, ok? Então é isso para amanhã, tá? Lembrando que ainda tá correndo o tempo lá das avaliações, que eu entrei hoje lá, ainda tem gente que não fez avaliação. Vocês façam as avaliações, gente, tá? Não se esqueçam. E é isso, tá? Até amanhã. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo.